Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, e é um espaço de muito aprendizado, muita conversa boa sobre as boas práticas das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Que ele é formado, você que acompanha o Conecta já sabe, mas para quem está chegando agora, formado por associações, fundações, organizações religiosas, coletivos, movimentos sociais, pessoas que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E um pedido que eu já faço para você neste início aqui de entrevista é que você compartilhe esse vídeo para todos aqueles que precisam saber ainda mais sobre o terceiro setor e ajudar a gente a espalhar, ampliar essa corrente do bem. Hoje, o nosso convidado veio diretamente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e veio direto, literalmente, para os nossos estúdios aqui do Conecta Terceiro Setor, que é o Gelson. Gelson, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E eu sei que realmente foi complicado chegar aqui, trânsito de São Paulo, mas muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço o convite, super importante estarmos sempre conversando, trocando da importância do terceiro setor para o país, como que nossas conexões, como a gente vai se articulando para focar na transformação social. É, Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez, prazer é nosso. E a primeira pergunta, aliás, não é nem pergunta, é um pedido que eu faço para os nossos convidados aqui, para que, por favor, se apresente para o nosso público. Tá bem. Olá, eu sou Gelson Henrique, eu sou sociólogo de formação, mestre em políticas públicas, sou nascido e criado em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, que fica a cerca de 2 horas e meia de transporte do que é dito como centro. Eu sou pai da Mina, eu estou como diretor executivo da iniciativa Pipa e sou um dos fundadores também. E essa iniciativa que a gente vai conversar um pouco durante esse programa. E já vamos falar dela já. Conta um pouquinho para a gente, aliás, do início, o que é a Pipa? A Pipa é uma organização de terceiro setor que está pensando como conectar a filantropia, que é esse setor de doação formalizado, institucionalizado no ecossistema do terceiro setor como um todo, às organizações de periferia, né? Porque a Pipa, a gente decide criar essa organização porque nós vemos diferentes militâncias e ativismos e a gente percebe que a todo momento nós estamos liderando os processos de transformação social no país e muitas vezes nós fazemos isso sem dinheiro ou com o dinheiro do próprio bolso enquanto existe um ecossistema que doa para esse lugar. Então a gente cria a Pipa num tom de provocar e incidir nesse campo de doação para chegar nessas organizações que são tão fundamentais porque nós chamamos de combate à desigualdade, de transformação social no país. Então a Pipa nasce para isso, para ajudar a democratizar o recurso da filantropia e do investimento social privado para as periferias brasileiras, que são quem estão produzindo a realidade com as próprias mãos. Quando você fala que às vezes essas iniciativas tiram dinheiro do próprio bolso, qual é a base para esse argumento? Então, a base é a vivência, né? A gente passou por muito tempo construindo a demanda territorial com o próprio. É isso. Eu atuo no campo da defesa dos direitos humanos há um pouco mais de uma década. Então, os meus pares, a gente troca muito sobre a necessidade de financiamento sobre isso, né? E aí, o que a gente vai percebendo é que muitas das vezes, pela urgência territorial, é necessário que aconteçam os movimentos e o trabalho social. Daí, por ser tão urgente, a necessidade de colocar o dinheiro do próprio bolso fica eminente. E nisso, a gente, para entender e qualificar essa estratégia, a gente desenhou uma pesquisa no ano de 2022 que se chama Periferias e Filantropia, a Barreiras de Acesso a Recursos, que nós escutamos 600 organizações de todo o Brasil, das 5 regiões. Foi uma equipe com 12 pesquisadores territoriais, que para entender qual era essa relação da filantropia com a periferia, ou a relação que deveria existir. E aí a gente foi percebendo, produzimos muitos dados, né? Então acesse lá periferiasefilantropia.org. É uma pesquisa que é muito
transparente, ela apresenta muito um novo debate no campo da filantropia, que é a partir da lente das periferias, da população negra, desses territórios que estão cotidianamente fazendo a luta e a transformação social sem acesso a recursos. Então, por exemplo, tem um dado lá que apresenta que 89% dessas organizações, 600 organizações, as pessoas que gerem essas organizações têm o segundo emprego. Então, a gente está falando de pessoas que estão liderando organizações de periferias, já está partindo de jornadas duplas de trabalho. E se a gente for fazer um debate da economia do cuidado e de gênero, se forem mulheres, a gente está falando de jornadas triplas. E se forem mães, são jornadas quádruplas. Então, esse é um cenário que a filantropia até o momento não estava olhando e encarando para ser resolvido. Então, a PIPA apresenta nesse campo a necessidade de se olhar para isso como uma demanda. Então, tem diferentes dados que nos apresentam, inclusive tem um dado específico que apresenta o quanto é mobilizado pelo próprio bolso, né? Então, pessoas que usam desse dinheiro do trabalho, desse segundo trabalho, no caso, primeiro, para manter o segundo, que é a gestão dessa organização, para o dia a dia da organização. Né? Então, é um lugar, uma pesquisa que a gente produziu, por exemplo, apontando que cerca de 46% dessas organizações vivem com menos de R$ 5.000 no ano, enquanto o campo, né, a gente entende que R$ 5.000 é um valor muito aquém do impacto que é colocado nesse lugar. Então, é muito importante que a gente olhe para essas organizações como uma prioridade financeira e de financiamento no país. Porque são elas que estão liderando desde o momento zero de uma questão territorial que está colocada. A gente fala muito de você falou a palavra várias vezes, organizações. Mas são coletivos, são movimentos sociais ou são organizações já formalizadas? Tem de todos os tipos. Muitas das organizações não possuem CNPJ, mas por conta de uma estrutura que também. A questão do CNPJ é que ele se torna um gasto também, né? E para ter um CNPJ precisa ter dinheiro. E muitas das vezes, para conseguir dinheiro, precisa ter CNPJ. Então vira um ciclo vicioso que acaba que as organizações não conseguem sair dali. Muitas das vezes elas querem ter um CNPJ, mas elas não conseguem ter um CNPJ. Porque não tem recurso, por exemplo, para fortalecimento institucional. Um recurso que consiga lidar com as burocracias do que é manter um CNPJ, né? Porque o financiamento já não chega. Então, como que ela faz essa manutenção? E às vezes é arriscado construir um CNPJ, porque se eu abro um CNPJ hoje, esperando o financiamento, que o cenário que a gente tem é que ele não chega, como eu vou fazer assim, manter esse CNPJ? E como que isso vai fazer, o CNPJ vai afetar o CPF? Então, é um desafio muito colocado nesse campo. Então, são organizações que mas tem organizações sim que são formalizadas. Tem organizações que já estão atuando historicamente no Brasil. E, então, isso é um ponto que a gente apresenta que não é por falta do CNPJ, por exemplo, que o financiamento não chega, né? É por diferentes outros olhares políticos para essa operação filantrópica no país. Então, a gente trabalha, enquanto iniciativa PIPA, para posicionar e referenciar a necessidade do financiamento chegar nessas periferias. Então, se o CNPJ é um impedidor, nós temos cerca de quase metade dessas organizações, das 600 que responderam à pesquisa, elas possuem CNPJ. Então, mas continua no mesmo cenário de barreira. Então, o que eu convido é olhar com mais atenção e afinco. É CNPJ? Mas não só. Precisa também pensar um estímulo ao fortalecimento institucional? Precisa. Então tem várias questões que precisa ter um chacoalho no campo da doação no país para entender a relevância política dessas organizações. Porque são organizações que estão trabalhando coletivamente por urgências que estão colocadas, né? Então, não tem tempo para fazer planejamento estratégico para colocar uma organização na rua. Quando eu estou falando do meu vizinho, quando eu estou falando do meu companheiro de luta que está ali precisando do que comer, por exemplo. Né? Então, são um pouco das dinâmicas que estão colocadas nesses territórios, que é trabalhar com a urgência. E, nesse sentido, a filantropia e o investimento social privado também precisa doar de modo com as nossas urgências. Porque quem tem fome precisa comer, né? Exato. Vou dar um passinho para trás e Claro. vou aproveitar a tua presença aqui para pedir para você explicar para a nossa audiência qual a diferença entre movimentos sociais e coletivos, se é que há diferença.
Então, existem diferentes debates sobre a conceituação de movimentos sociais e os coletivos especificamente. Na verdade, tem coletivos que estão dentro dos movimentos sociais. Eu acho que, inclusive, na minha concepção, né, eles não necessariamente são opostos, mas sim complementares. Obviamente, existem movimentos sociais que são estruturantes do país, da disputa política que nós temos, então que se organiza e organiza diferentes bases em todo, né, território nacional, e esses coletivos muitas das vezes também cumprem agendas a fortalecer esses movimentos sociais. Então nós temos grandes movimentos sociais que, né, são renomados, conhecidos e tudo mais, mas também nós temos esses coletivos que estão atuando, que não necessariamente estão associados a esse movimento, mas cumprem uma agenda que se encontra com esse movimento social, né? Então existem diferentes bibliografias que vão fazer esse debate de movimento social de modo mais são grupos e coletivos nessa grande estrutura que tem então tem os marcos específicos necessários e coletivos que não necessariamente estão associados a essa grande orientação geral, que é o que o movimento social apresenta, né? Que é a organização coletiva. Mas no final do dia é sobre organização coletiva, é sobre agenda política. Então eu acho que eu iria mais para entender quais são as agendas políticas que estão colocadas, né? Que o coletivo X, o movimento Y está trabalhando e onde elas se convergem, para entender como é que é a densidade dessa agenda no país, assim. Como que a sociedade brasileira Uhum. vê esses coletivos, movimentos sociais, essas organizações, por exemplo, essas que foram levantadas na pesquisa que vocês fizeram, no quesito confiança? Uhum. Como que falar com a filantropia estratégica, o investimento social privado, ter confiança nessas organizações? Isso é super importante de ser pensado, porque o debate de confiança na filantropia é chave. A confiança na filantropia hoje ela já existe, mas é em quem a filantropia confia. Porque tá no cerne da confiança você confiar nos seus pares, em quem você já conhece, quem você tem próximo. E a periferia não está na proximidade da filantropia, da operação filantrópica e do investimento social privado no Brasil. Então, logo, não há essa confiança porque não há relação. E então, nessa linha, a filantropia precisa olhar com intencionalidade a abertura de relação e articulação com as organizações que estão nas periferias. Porque daí vai vir a confiança. A confiança ela não brota do nada, mas precisa de intencionalidade. Precisa de projeto. Falar assim, olha, a gente entende que o campo da filantropia ela é relacional, né? E ela tem relacionamento no seu cerne. Mas com quem está se relacionando? Então, como que a gente radicaliza essa confiança? Como a gente amplia essa confiança para chegar em sociabilidades, espaços e redes que a operação filantrópica hoje não chega, né? E quando vai pensar na territorialidade, essas organizações que são muitas vezes organizações históricas, ela possui a legitimidade e a confiança territorial, porque precisa ter, porque senão não tem atuação. Então, são organizações que atuam já há muito tempo, com muita seriedade, que tem muita confiança, só que não tem confiança do operador da filantropia. Então, é esse lugar que eu acho que também é importante a gente pensar de como que a filantropia olha com intencionalidade a abertura de relação com gestoras e gestores de periferia para, assim, construir um caminho de confiança e fazer com que esse dinheiro chegue, né? E muitas das vezes tem que ter aposta financeira, porque isso é muito necessário. Uma filantropia institucionalizada, que doa, que isso inclusive é um ponto que é super importante, porque nós temos filantropia no Brasil, tem um fenômeno que é a filantropia executiva. Não é uma filantropia que doa. Então, inclusive, a gente precisa incentivar que essa filantropia alargue sua doação. Alargue e amplie sua estratégia de doação, ao invés de ser uma filantropia executiva. Porque a gente entende que o doar faz muito mais sentido a nível de relevância e eficácia desse dinheiro, do uso desse dinheiro, do que apenas a execução. Porque quando você retém esse recurso e executa, tem diferentes lentes que poderiam estar sendo fortalecidas por esse recurso, diferentes trabalhos que não estão. E que necessariamente tem uma demanda territorial mais alinhada com essa estratégia. Então, essas organizações que concentram na execução acabam
tendo maior dificuldade de usar esse dinheiro de maneira mais estratégica, de maneira com mais qualidade, inclusive. Porque a gente entende que qualidade de doação, para mim, é uma doação que chega intencionalmente para fortalecer territórios e agendas. E nisso, quem está dominando e sabe o que é necessário são as organizações que estão nas periferias. Então, quem não está nas periferias não necessariamente vai dar conta de entender qual é a prioridade financeira de financiamento no país. E essas organizações, elas podem chegar tanto a grandes doadores quanto a doadores pessoas físicas também, não é? Exato, exatamente isso é uma possibilidade. Só que a gente sabe que, por exemplo, que doações de pessoas físicas, elas são muito difíceis de ser mobilizadas. A gente sabe o quanto de dinheiro que precisa ser girado a nível de arquitetura de captação para conseguir receber um recurso de mobilizar um recurso de pessoas físicas que dêem conta de uma operação institucional. Então, inclusive, esse é um debate que o campo precisa olhar com muita seriedade, que quem mobiliza doações de pessoas físicas no Brasil. Porque não são as organizações de periferia. Existe uma mobilização territorial, obviamente existe, dos seus companheiros, dos seus pares, do seu João que trabalha numa padaria que dá o pão para a organização trabalhar e tudo mais, mas isso é a menor parte da doação individual no país, de pessoa física. Então, a gente precisa olhar para saber quem consegue mobilizar o montante de recursos de pessoa física que roda no Brasil. Porque é um grande investimento de arquitetura de captação. E que a gente está falando de organizações que não tem nem 5 mil reais no ano. Ou seja, a gente sabe que é um gasto milionário para conseguir captar recursos de pessoas físicas e que não está chegando nas periferias. E para a gente tornar mais visível o trabalho dessas organizações que estão lá no território, como que a gente pode fazer para potencializar ainda mais esse trabalho, para além do dinheiro, né? O dinheiro a gente sabe que é super importante, necessário, mas para além do dinheiro, para que a sociedade brasileira os conheça? Eu acho que é super importante focar, né? Eu acho que essas pessoas, gestoras, gestores de periferia, as pessoas estão em espaços de projeção e visibilidade para entender a relevância do trabalho. Porque tem muitas organizações, muitas pessoas que têm uma grande visibilidade, mas não necessariamente têm uma grande relevância. Enquanto tem muitas organizações com muita relevância que não tem tanta visibilidade. Então, o esquema de articulação de quem está onde, ele é pensado e intencional. Então, volta na estratégia de confiança, que precisa se colocar as pessoas que não estão necessariamente no meu campo próximo para ter confiança, ter, olha, relevância, porque é um campo que é sobre indicação. Essa é a verdade. É do tipo, olha, eu conheço aquela organização e é super importante o trabalho que ela faz, é sério. Daí, eu falo assim, então eu confio na Débora, então eu vou nessa organização. Ótimo. Mas isso não acontece de maneira estratégica e plural e visando ampliar. Isso acontece em nichos. Então, eu fico pensando que uma grande intencionalidade necessária e ação prática é produzir espaços e momentos que se alarguem essa sociabilidade dessas operações, desses operadores da filantropia especificamente. Então, eu vou para esse lugar, não vou nem fazer uma disputa de debate de sociedade como um todo, porque isso já vai para um outros lugares, inclusive de comunicação estratégica, narrativa, etc. E que muitas das vezes são as grandes organizações que estão com potencialidade, desculpa, de mobilizar a opinião especificamente e que precisa ser olhado para isso, mas eu vou num lugar mais focado que é como que a parte da sociedade que opera a doação no país precisa alargar sua visão, porque o ecossistema da filantropia tem um papel. Só que esse papel ele precisa ser qualificado. E tem dinheiro para todo mundo? Olha, dinheiro para todo mundo, a gente vai fazer um debate que sabe que tem. E aí vai entrar na própria contradição do que é a filantropia e do que é um mercado e tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é super importante se atentar, que as filantropias elas não vão dar conta. Porque tem coisas que é o Estado que precisa fazer. A gente está falando no final do dia sobre fortalecer o Estado para
fazer políticas públicas que deem conta de toda a sociedade, né? Porque a gente está falando de organizações que estão nos territórios fazendo mitigação, né? Porque no final do dia o que a gente precisa é que tenha estruturas fortes estatais produzindo políticas públicas que deem conta do bem-estar de toda a população, né? Só que a filantropia é um passo, é um setor importante nesse diálogo e que precisa, sim, ampliar seus recursos. Os recursos da filantropia não vão dar conta de todos os problemas, né? Mas ele tem um caminho expressivo para fortalecer uma transformação no país, de fato, né? E é esse lugar que precisa ser cobrado, que precisa ser incidido, provocado, para que haja essa movimentação de como a filantropia, o dinheiro que está se circulando, ele tenha o fim para a transformação social, para a justiça social, né? Inclusive para fazer fortalecimento de democracia, porque a gente está falando de democracia no final do dia. A gente precisa de ter organizações que possam fazer uma disputa territorial, mas também política, que ampliem os acessos daquele território, daquela localidade, né? Não é só sobre como eu vou fortalecer essa organização aqui, e isso vai estar dando conta de toda a região. E nós sabemos que não é isso. Só que essas organizações são atores e atrizes específicos que ajudam a fortalecer esse espaço. Quais são, especificamente, né, os principais programas e atividades que vocês realizam? Uhum. A Pipa hoje, ela tem uma grande frente, que é a produção de conhecimento, que é para embasar o debate de filantropia no país e qualificar isso a partir de lentes das periferias, lentes plurais. Então a gente tem um setor de pesquisa muito forte, que é para produzir pesquisa, igual como nós fizemos periferias de filantropia. Nós fizemos uma pesquisa que é sobre o Guia das Periferias para Doadores, que é como que a gente assenta esse cenário. Então, essa é a realidade que a filantropia não olha. Então, como que a gente. Qual é o passo seguinte? Então, a gente cria um guia das periferias para doadores, com tarefas e ações específicas que podem ser implementadas do curto prazo ao longo prazo, né? Então, é um guia que apresenta no campo de transparência, no campo de fortalecimento institucional, no campo da pluralidade nos conselhos e equipes executivas da doação no país. Então, a gente vai olhando para isso para conseguir organizando o conhecimento para incidir no debate, né? Então a gente nesse momento está produzindo uma pesquisa sobre financiamento participativo, de como que é pensar financiamento mais equitativo, é pensar por uma metodologia de financiamento, operação filantrópica, que seja participativa, né? Que passe pelos territórios, que não seja verticalizada. Então, para ajudar essa tomada de decisão filantrópica, ela ir se disseminando e pensando muito mais como que as decisões vão se capilarizando, né? Não fica só super concentrada, ela vai se descentralizando em diferentes perspectivas, análises e tudo mais. Então isso é uma coisa que é específica que a gente está trabalhando. O outro é uma estratégia de incidência no campo da filantropia, de articulação com o campo. Então a gente está fazendo parte dos espaços de discussão desse ecossistema, de entender como que a gente constrói espaços que sejam intencionais para uma mudança filantrópica, de uma mudança de operação no país. Então a gente vai olhando para isso, a gente está em espaços de debate de filantropia nacional e internacionalmente, pautando a visão das periferias. Estamos construindo, né, o que a gente está chamando de rede PIPA, que são umas redes de organizações do país, para estimular o debate de financiamento, porque a gente costuma falar que falar sobre dinheiro nas periferias não é novidade. As organizações que estão nas periferias, historicamente, elas sempre falaram da necessidade de recursos. Mas o que a gente está fazendo agora é organizar isso enquanto uma agenda e direcionar ela à filantropia. Esse é o ponto de inovação a nível de organizar uma agenda de financiamento direcionada e endereçada à filantropia, mas que não pode ser só a Pipa que faz. Então isso é uma coisa que é importante pra gente. A gente faz um debate de vozes coletivas. A gente, obviamente, a gente trabalha para isso, constrói estrutura para isso, mas também para engajar mais pessoas a falar sobre isso. Porque não é só a Pipa que tem que falar de financiamento no país. Todas as periferias precisam falar. Porque, somado à minha agenda, eu estou na periferia. Eu não tenho financiamento. Então, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso provocar possíveis financiadores e financiadores e esse ecossistema a falar: eu tenho que alargar meu financiamento para esses territórios, né? Então,
A gente está nesse lugar de articulação também com lideranças de periferia para estimular esse debate. Então, muita parte do que a gente produz de conhecimento, do que a gente vai traçando enquanto estratégia de incidência e tudo mais. Então, é isso. E agora a gente está pensando, por exemplo, como que a gente vai olhar para o debate climático como a partir do financiamento. Como é que a gente organiza isso a partir das vozes das periferias, respeitando as nossas urgências e as nossas demandas. Porque a gente está num momento que os extremos climáticos eles estão aí, eles vão acontecer. E quem lida primeiro com eles são as periferias. São as pessoas que estão se organizando primeiro. E se organiza sem recurso. E a filantropia demanda, a gente precisa demandar da filantropia uma robustez, né, arquitetônica de processos de financiamento de modo ágil para essas emergências. Porque a gente sabe que essas emergências vão acontecer, vão continuar acontecendo. E quem está lidando diretamente no primeiro momento, no momento zero? As periferias. Então, quando isso acontece, precisa que tenha um protocolo filantrópico de, olha, quando isso acontecer, que a gente sabe que vai acontecer, esse dinheiro precisa seguir esse caminho. E eu vou conseguir mobilizá-lo de modo ágil em até um dia, em até 2 dias. Qual é o prazo que o jurídico e o administrativo conseguem fazer isso? Então, isso sendo pensado antes, dá mais possibilidade do que aconteceu e agora. Então, a gente convoca a filantropia a repensar suas estruturas programáticas, seus protocolos, suas políticas, porque isso vai ajudando esse dinheiro se disseminar e fortalecendo a reação, né? Fortalecendo a mitigação que vai estar acontecendo naquele momento. Uma coisa é o dinheiro que é mobilizado de modo ágil para uma situação específica, né? Outra coisa é o dinheiro que é pensado no longo prazo, no médio prazo, que é como hoje acontece e funciona a filantropia. E que esse recurso ele precisa ser girado para fortalecimento institucional também, porque as organizações elas lidam não só com o fim, né? Tem todo um trabalho administrativo de gestão para esse trabalho, para as soluções estarem na rua. Então, existe essa necessidade de olhar o que é o recurso que está sendo mobilizado de maneira ágil na emergência e o que é o recurso que esteja mobilizado no médio e longo prazo, planejado dentro dos conformes e tudo mais. E ambos os recursos precisam de dinheiro para fortalecimento institucional, né? Eu acho que é super importante olhar para isso também, do tipo, tem alguém que vai estar operando, né? Por exemplo, quando a gente olhar para a pandemia, muitas pessoas que estavam entregando cesta básica também precisavam dessa cesta básica, porque não tinha também um recurso para conseguir fazer. E é um trabalho, né? Eu acho que isso é super importante ser pensado, ainda mais nesses territórios, porque a gente está fazendo trabalho voluntário não porque a gente pode fazer trabalho voluntário, mas sim porque é necessário, porque precisa ser feito, que eu estou lidando com a urgência da minha vida, da vida dos meus pais. Então eu tenho que ser voluntário porque eu estou completamente implicado. Então é pensar, inclusive, se é voluntário, porque se você está implicado e você precisa reagir, não é necessariamente um voluntariado. Mas isso é um debate que precisa ser tratado, inclusive. Quais os, vamos chamar assim, exemplos de sucesso da Pipa nos últimos tempos? Olha, eu acredito que convidar a filantropia a se revisar, né? Eu acho que estamos muito aquém ainda, porque a gente sabe que processos ecossistêmicos, eles são demorados, são engrenagens muito robustas para serem giradas de maneira ágil, mas, por exemplo, a gente consegue olhar agora para o campo da filantropia e ouvir o termo periferias, por exemplo. A gente não tinha isso como um termo latente no ecossistema, da importância desse dinheiro chegar, né? Então a gente posicionou isso no campo. As pessoas estão falando da importância de descentralizar o financiamento no país. As pessoas estão falando de qual é importante pluralizar a operação filantrópica no país para mudar a visão, estratégia e programa da doação, né? Então acho que isso é super importante ser pensado como que a gente está impactando a noção de ecossistema. O que é a prática ainda é um desafio, obviamente. Mas eu acredito que é um caminho. Óbvio, tudo por conta da pipa? Não, mas a gente nós somos colaboradores, né, relevantes para essa transformação do campo, né? Então isso é super importante a ser pensado, idealizado. Por exemplo, a própria criação do Fundo POP, que é o Fundo para Organizações Periféricas, que o Instituto ACP puxou, convidou a Pipa para a gente fazer a partir da pesquisa Periferias e Filantropia. Então foi uma forma de mobilizar um importante doador do ecossistema para olhar para
o financiamento das periferias especificamente. Então, nisso a gente consegue mobilizar cofinanciadores. Então, isso vai já se criando uma ferramenta que é esse fundo de, precisamos falar de desenvolvimento social para periferias, precisamos colocar a periferia enquanto uma agenda política a ser financiada. Então, acho que isso é super importante a nível de ir qualificando o campo e o debate e também oxigenando, porque eu acho que tem uma coisa que é, corrija-me se estiver errado, assim, o campo da filantropia, ele não se revisita, ele não quer se revisitar. Mas quando a Pipa vem e começa a fazer provocações, é necessário que ele comece a pensar e se repensar. E é isso, e nisso, eu acho que é super importante falar que a Pipa não chega sozinha. A gente chega, mas a gente chega também trazendo pessoas e puxando pessoas e organizações para falarem disso também, a fazer com que o debate de descentralização do recurso no Brasil seja inevitável. Essas organizações das quais vocês têm mais acesso lá no território, elas trabalham em rede? A maior parte das vezes, sim. Porque não tem como ter um trabalho que não seja em rede quando a gente está atuando localmente. Porque a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todas as estruturas, a gente não tem todos os recursos. Então, eu vou precisar, em algum momento, ligar para o fulano, meu parceiro, e no outro, falar assim: olha, preciso disso, me ajuda. Ó, ajudo. E eu vou retribuir em outro momento de outra maneira. Então, precisa ser trabalhado em rede e de maneira coletiva. Porque, inclusive, a agenda da periferia ela é tão qualificada e estratégica para a filantropia porque atua de modo coletivo, né? Porque muitas das vezes tem um vício filantrópico em fazer coisas individuais. Sou eu, minha, é isso, é meu, lá, 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 lá. E quando a gente olha para as periferias, as saídas sempre são coletivas, porque tem que ser. Por isso que eu te perguntei, porque você falou da oxigenação e trabalhar em rede no setor, né, no campo social, é justamente isso, às vezes é um pouco mais engessado. E aí vem a minha segunda pergunta, seguindo esse exemplo prático, o que a periferia pode ensinar o setor na formatação de redes que realmente funcionem? Olha, aí é muita tecnologia. É isso, a periferia está inovando e construindo tecnologias sociais historicamente, né? Então, tem muitas coisas a serem ensinadas que não tem como falar aqui, a nível de metodologias, ferramentas, etc. Mas o que eu iria para uma provocação do... A filantropia precisa entender que precisa ser ensinada pelas periferias. Ela precisa entender que existe uma tecnologia que estão nas periferias que não está no domínio da filantropia hoje, do ecossistema. Então, ecossistêmica. Então, para isso se qualificar, precisa ouvir as periferias. Para se ter cada vez uma filantropia mais estratégica e eficaz, é importante posicionar e ouvir as periferias e convidar a periferia para dentro da operação, né? E é isso, a gente sabe, o dinheiro, ele não está nas periferias, não é das periferias, no caso. Ele está sendo operado por uma outra parte da sociedade. E precisa dessa convergência de espaços, de visões, para fazer e qualificar essa operação do dinheiro no país, assim. Então, acho que é super importante olhar para as periferias como esse lugar que guarda tecnologia, que guarda inovação, mas guarda e produz de maneira coletiva, né? Então, por exemplo, eu não sei que país seria esse que nós estaremos vivendo hoje se não fosse as periferias em 2020, durante a pandemia, se mobilizar e primeiro buscar a mitigação do impacto do Covid-19. Ali, por exemplo, a filantropia teve muito a aprender. Só que aí a gente percebe, amplia-se doação, mas logo após ter passado o pico da pandemia, esse recurso ele se trava novamente para essa questão de periferia. Então é importante entender que financiar periferias não é só emergência. É na emergência também, mas precisa ser um projeto de médio e longo prazo, que trabalhos e a transformação não se dá do dia para a noite. E ele sabe muito bem disso. Você comentou que não é só a Pipa, né? Você tem outros pares que trabalham semelhantes a vocês, ou nos quais vocês se inspiraram, ou que vocês inspiram? Então, é isso. A Pipa, nesse primeiro momento, ela nasce porque não existe uma organização que está organizando o debate de periferias e filantropia no país, especificamente, apesar de todas as organizações falarem. É isso. Então, só que a gente precisou olhar e falar assim,
precisamos falar disso enquanto uma agenda, enquanto um programa, enquanto uma organização, para fortalecer quem está trabalhando e não precisa e não pode gerar tempo para isso, né? Então a Pipa se posiciona hoje num lugar de infraestrutura da filantropia, num lugar de diferencial que é a partir de uma infraestrutura da filantropia a ser pensada a partir das periferias, a partir de olhares e vozes de pessoas negras. Então, desculpa. Hoje, existem diferentes pessoas nesse país que estão olhando para o campo da filantropia como uma possibilidade de incidência a partir de uma agenda que a gente constrói, né? Então, especificamente olhando para a democratização de recursos enquanto uma infraestrutura que não é o fundo e que não, mas existem organizações que estão pensando na operação de fundos especificamente a partir dos territórios. E isso é super importante a nível de fomentar o debate na filantropia como um todo. Mas hoje a gente também estamos num lugar muito específico, que é essa organização que está na infraestrutura da filantropia, para produzir conhecimento, para trazer mais robustez e qualidade para os debates que estão colocados. E isso ainda está muito tímido no país, por falta de estrutura, inclusive. Porque tem muito pouco financiamento para isso, né? Então, é muito mais difícil. Imagina, se é difícil para ter ações finalísticas, imagina para fazer o pensar a filantropia, né? Então, mas a gente trabalha para isso. A gente trabalha para que cada vez mais tenham mais organizações das periferias qualificando os debates de financiamento, produzindo conhecimento sobre filantropia, sobre ISP, para que isso se adensa. Isso se adensa a um debate que há 3 anos atrás não existia no campo. E pra gente isso é muito importante e é um ativo, né? Porque quando a gente incide sozinho é uma coisa, mas quando a gente incide coletivamente, coordenadamente, articuladamente, tem um potencial de transformação muito maior. É isso que eu ia perguntar. Qual o ponto de orgulho da Pipa hoje? Hoje eu acredito que o nosso ponto de orgulho é trabalhar coletivamente nas diferentes regiões do país com um propósito de incidir nessa filantropia para fazer com que esse recurso chegue, né? Mas e nesse caminho a gente também está qualificando a filantropia mesmo para além das periferias, né? Porque vai provocando a filantropia a pensar sua operação, revisitar sua operação, mesmo que ainda não financie periferias. Então, é um desafio, precisa se ampliar o financiamento de periferias, mas a gente está entendendo que a visão das periferias coletiva está moldando esse campo, né? Óbvio, ainda tem muitas coisas a acontecer. São processos que são muito lentos, mas que a gente entende que está acontecendo a partir de estar em espaços, a partir de perceber o movimento desse ecossistema, eventos que estão acontecendo, que estão mudando de lugares, né? Então, como que a gente consegue perceber isso a nível de, pô, contribuímos? E que eu acho legal também na sua fala é o fato de vocês também servirem de exemplo para quem está no território, principalmente para os jovens, né? Eu posso trabalhar, o meu dia a dia pode ser para melhorar o dia a dia da minha família, de quem está aqui comigo. Mas, inclusive, eu acho que a gente se inspira e se potencializa por essas lideranças que estão nas periferias. Tá. Porque são elas que apontam um caminho e a gente fala assim, opa, é isso aqui. Então a gente meio que se segura no lugar do precisamos ecoar essas vozes que já estão aqui, essas visões que estão aqui precisam ser amplificadas. Então é nesse lugar que a gente se coloca, no lugar do tipo, como que a gente vai fazer com que a visão dessas pessoas chegue nas periferias? E eu falo dessas pessoas sendo também uma pessoa que vem da periferia, né? Todo mundo que constrói a pipa vem das periferias, então, diferentes partes do país. Então, a gente está num lugar meio se retroalimentando, mas a gente não pode perder esse lugar. Porque é esse lugar que oxigena a gente, inclusive, para pensar programa, para pensar o que a gente vai produzir de conhecimento, o que vai ser precisar orientar no próximo ano. Então, é isso que é super importante pra gente, porque a gente entende que as periferias precisam a partir de encontros, a partir de rede e tudo mais, e a gente entende como comunica isso para a filantropia. E coletivamente constrói uma estratégia de incidência, campanhas, para que isso vá se fortalecendo, né? Então eu acho que é muito mais a Pipa olha para o lugar de como constrói coletivamente a visão programática com essas lideranças que estão nas periferias, girando para programas específicos, e isso qualifica o nosso trabalho mesmo, por conta que
Se não forem as periferias, a gente não estaria aqui. Para que estaríamos, né? Então, a gente vem desse lugar. A gente, o que chama de Brasil extremo, né? Mas, vocês têm o extremo brasileiro, o Brasil extremo, é a nossa esquina de casa. São as organizações que são que a gente está circulando a todo momento. E a gente precisa trocar com isso. E óbvio, e tem um debate que é super difícil, que é produção de relacionamento com essas organizações. E aí, a gente tende cada vez mais ser mais plural, dar conta. É isso, mas a pluralidade, ela tem os desafios financeiros, inclusive. Porque eu só vou saber o que se precisa na demanda X se a gente for lá conhecer. E é isso. E o que me chama a atenção, e a Pipa faz isso. Nós vamos nos territórios de diferentes regiões do país para produzir e construir coletivamente. Mas assim, tem desafio financeiro para operar isso, mas a gente está na nossa prioridade programática e estratégica. Então a gente fala assim, olha, precisamos construir. Mas enquanto isso, no outro lado do tabuleiro, né, tem uma filantropia que não necessariamente olha para isso, que acha que vai resolver o que é as questões do Brasil do seu escritório, não nas ruas que nós sabemos quais são. Então, é também seu chamado à filantropia, de como que é preciso sair dos seus escritórios e ir construir com quem está de fato na rua. E eu digo construir, não é chegar do tipo, vi isso e acho que tem que ser isso. É preciso escutar, precisa sair com uma escuta ativa para entender como que se opera a filantropia de maneira eficaz, estratégica, que vise de fato combater desigualdades e transformar socialmente o país. Você disse que vocês bebem muito da água de quem já faz, né? Uhum. E quais modelos ou talvez dicas, enfim, para a juventude, para que ela também trabalhe para uma filantropia estratégica no seu próprio território? Olha, uma coisa que é a juventude que tá fazendo essa disputa, na verdade, que tá começando a olhar para esse lugar. Eu acho que é tímido, porque a filantropia não se abre a ser discutida. Então, o trabalho da Pepa, inclusive, é abrir a filantropia para discussão. Eu falo assim, olha, isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido. Nossas vozes precisam ser valorizadas nesses espaços. E de um lugar que não é só sobre, nossa, que bonito que você falou. É sobre qual é a mudança estratégica que vem do que você falou. Então, pontuar a filantropia enquanto ecossistema que existe já é uma coisa, porque não é qualquer pessoa que conhece o que é filantropia. E isso é um desafio da filantropia. Não é um desafio de quem está nas periferias. Porque a filantropia é que tem a estrutura para se ser vista, para ampliar suas estratégias. E ela precisa chegar a esses territórios. E é isso, porque esses territórios não têm estrutura para conseguir tentar chegar na filantropia. Então, existe também um lugar de responsabilização política dessa filantropia para buscar quem são essas vozes e esses olhares que vão ser implementados nessa transformação ecossistêmica, sabe? Mas eu acredito que existe um lugar no terceiro setor que precisa ser de valorização dos gestores e gestoras que estão nas periferias, assim. Que muitas das vezes as pessoas nem se encontram e se entendem enquanto gestores, né? Fala assim, não, eu sou apenas X, eu não sou uma pessoa que gere. E sim, essas pessoas que estão na frente de organizações, de causas nos territórios, nas periferias, elas são gestoras porque elas precisam estar lidando com muitas coisas, né? E é preciso ser vista nesse lugar. Porque também tem uma postura da filantropia que é de ensinar, de chegar para dar a oficina para essas organizações aprenderem. E não é isso apenas. Óbvio, todo mundo tem a que ensinar, mas também tem a que aprender. E eu acho que esse é um lugar que é super importante ser pensado. Como que esse campo do terceiro setor, que está nas periferias, ela precisa ser olhar como também um lugar profissional, que de qualidade e que exerce trabalho muito, muito importante para o país, né? E são organizações que estão muitas das vezes há muito tempo trabalhando, né? Mas com diferentes perspectivas. Então, por exemplo, tem um debate sobre fortalecimento institucional. O que é o fortalecimento institucional especificamente? Né? São organizações que é isso, não tenho esse trâmite aqui específico, mas eu tenho esse outro. Então, como que entender as lentes plurais de modo territorializado também demanda atenção, né? E entender essas organizações quanto potencialidades, mas que já são
é super importante. Não é um processo rápido, mas também não pode ser um processo extremamente lento, né? Exatamente. Não é rápido, porque não pode ser rápido, porque às vezes a urgência sai atropelando. No caso, às vezes essa urgência do doador demanda e não conversa com a urgência territorial. E aí, isso fica num lugar do tipo, tá, mas o que a gente vai fazer? Porque o que você está falando que é urgente, não necessariamente é urgente para as periferias. E escutar o que é urgente das periferias é importante para guiar o que é urgente para os financiadores. E é esse precisa ser a ordem, porque são essas organizações que estão vendo a realidade e liderando o processo de fortalecimento desses territórios. Então, muitas das vezes, alguns financiadores fazem é para ontem, é para ontem, é para ontem. Só que esse é para ontem, é para ontem, é para ontem são a partir de que código? É a partir de que estrutura? Não tem como eu chegar e falar assim, olha, queria dar o dinheiro para você para amanhã, mas você não tem um CNPJ e você não tem uma conta bancária. Então, assim, eu também preciso do seu dinheiro para amanhã. Mas só que essa operação que você quer fazer não é para amanhã. Então, entender, inclusive, que as urgências que são colocadas, elas são têm base em coisas que são processos. Então, acho que também se ater a isso é super importante. Muito bom, muito bom. Metas futuras da Pipa? Acredito que cada vez mais pessoas e organizações falando sobre financiamento, sobre descentralização dos recursos da filantropia, de mais pesquisas sendo produzidas para provocar esse lugar. Porque a Pipa está pensando num lugar que é produção de uma filantropia crítica. Um debate de filantropia que ele não é usual de como foi sendo até hoje. É como que ele vai indo para outros lugares, com outras perspectivas, com insumos que, inclusive, a Pipa nem vai saber, porque é isso. É do tipo, nossa. Isso precisava ser olhado, mas não estava sendo olhado antes. E essa possibilidade de pluralização do debate de financiamento no país é onde a gente tem, de fato, uma grande meta. E a outra é fazer com que esse recurso, de fato, chegue. Né? Que se amplie, que a gente consiga contabilizar quanto dinheiro está indo para as periferias a partir né, dessa filantropia. Porque existe um desafio que é de transparência do setor. Que a gente não sabe para onde está indo, quanto está indo e tudo mais. E a gente precisa olhar para isso, porque é um recurso privado? É um recurso privado, mas é um recurso privado com um fim público. Então, às vezes, eu vou fazer um debate de transparência também que dê conta de que a gente consiga mensurar quanto de que se avança a nível de financiamento no país. Porque senão a Pipa pode estar falando isso durante 5 anos, as pessoas podem estar falando assim, é muito importante, mas não podem não estar executando. E a gente não tem nem caminhos hoje para mensurar a ampliação de financiamento de periferias. E isso precisa ser instaurado por conta de um compromisso da filantropia brasileira. A gente precisa de um compromisso dessa filantropia em se comprometer em ampliar recursos para a periferia. Que se entenda a necessidade de que exista X% da doação do ano precisa chegar nessas periferias. E aonde que precisa chegar e por quê, e a depender do tema. Porque na periferia você consegue encontrar desde projetos e programas de primeira infância até a terceira idade. Então, isso vai pensar um panorama etário, mas a gente está falando de várias outras coisas, inclusive, nisso, né? A gente está falando de pessoas, de organizações que lidam com a cultura, com o esporte, com o meio ambiente, e diferentes temas que podem e têm que ser fortalecidos. Então, inclusive, por isso que a Pipa acredita que falar de filantropia estratégica no Brasil é falar de financiamento para as periferias, porque são esses territórios que eles são potencialmente plurais, né, e com lugares de ser, de fato, transformadores da realidade. Gelson, a gente está finalizando aqui. Eu sempre quis ouvir esse ar. E aqui, assim, cada fala sua é uma chamada de atenção, é um conselho também para gente. Então, muito obrigada pelo teu tempo de estar aqui, né? Da correria que foi para chegar aqui. Eu sei. O agradecimento também da nossa audiência, receba no seu coração realmente a nossa gratidão. E eu deixo para suas considerações finais agora. Muito obrigado, agradeço super esse convite. Muito feliz de estar aqui trocando, porque eu acho que a gente cada vez mais precisa fazer essas trocas, esses debates, entender para onde que vai, porque na minha concepção,
o olhar para uma qualificação, para uma melhora, uma eficácia. E eu digo, eu uso o termo de qualificação e eficácia, é muito para discutir em termos do que a filantropia entende e olha. Mas eu entendo que isso é super importante a partir de outros princípios e horizontes, assim. Eu acho que é entender, inclusive, o que é melhorar, né? Por exemplo, quando a gente fala de organizações, você quer crescer? Não necessariamente quer crescer. Assim, não precisa crescer. E não é uma lógica do eu preciso ficar gigante, não preciso contratar tantas pessoas. Não, é só valorizar quem já está fazendo, por exemplo. Pode ser. É tudo muito plural. Eu acho que é sobre valorizar isso. Valorizar a necessidade da troca da coletividade para fazer decisões políticas. E é super importante pensar, por exemplo, olhando para o financiamento ele é uma decisão política. Ele tenta se pintar a todo momento como um lugar neutro, objetivo. É por isso, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que passa por decisões para onde vai esse dinheiro, como que ele vai. Então tem toda uma visitação que tem que ser feita no processo do pré-financiamento, do financiamento e do pós-financiamento, em termos metodológicos, inclusive, processuais, que tem que ser reconsiderado. Porque hoje, no Brasil, essa operação ela é super concentrada, ela é super hierárquica, e isso, na minha análise, faz com que esse recurso seja usado de maneira não necessariamente tão eficaz, né? Porque a gente sabe que esse recurso, quando ele discutido coletivamente, vai se entender para onde que faz mais sentido ele ir, né? E não é só voz da cabeça do Gelson que tava falando isso, é como que a gente senta numa sala e amplia essa sala. Eu acho que esse é o chamado, assim, do tipo, como que na discussão da filantropia, na operação da filantropia, não pode ser apenas essa mesa, né? É como que a gente amplia para uma sala. Como que a gente vai fazer com que mais pessoas cheguem? Como fazer... Obviamente vai ser mais desafiador. Sim. Mas são esses processos. Ou seja, então, se não quer desafio, só então afirme, não quero me desafiar a qualificar o meu trabalho, o que eu quero fazer é o que eu estou fazendo. E tá tudo certo, porque a gente não pode fazer muito mais do que isso. Mas se tem um compromisso verdadeiro com uma filantropia que dê conta do fortalecimento de territórios, da transformação social, com o combate à desigualdade, ela precisa passar por uma revisita a quem toma a decisão. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vocês. E obrigada a você que esteve nesta verdadeira aula conosco aqui no Conecta Terceiro Setor. Repito, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. Obrigada pela sua companhia e já fica o convite para as nossas próximas entrevistas. Até lá!